Olá, amigos, seja bem-vindo. Hoje vamos relembrar a trajetória completa de um dos maiores ícones do cinema latino-americano, Cantinflas. Um artista que marcou épocas, encantou plateias ao redor do mundo e deixou um legado que atravessa gerações. Muitos o recordam pelo jeito único de falar, pelas roupas simples e pelo humor inteligente que conquistava sem exageros. Mas por trás do personagem existe uma história repleta de desafios, conquistas, perdas, relacionamentos, controvérsias e momentos decisivos que moldaram sua vida e sua carreira. Nesta narrativa, vamos percorrer desde sua origem humilde até o auge da fama internacional, passando pela vida pessoal, pelos bastidores do sucesso, pelas críticas, polêmicas e pelos últimos anos de sua jornada. Prepare-se para conhecer não apenas o comediante inesquecível, mas também o homem por trás do mito. Cantinflas nasceu como Mário Fortino Alfonso Moreno Reis, no dia 12 de agosto de 1911, na cidade do México. Filho de uma família humilde e numerosa, cresceu em um ambiente simples, marcado por limitações financeiras, mas também por criatividade e espontaneidade. Seu pai trabalhava como carteiro e sua mãe cuidava da casa e dos filhos. Desde cedo, Mário demonstrava um senso de humor natural, usando a comédia como forma de lidar com as dificuldades do cotidiano. Ainda jovem, ele descobriu que fazer os outros rirem era não apenas uma diversão, mas uma forma de se conectar com as pessoas. Apesar dos desafios, teve acesso à educação básica, mas não concluiu os estudos formais. Com o tempo, começou a buscar pequenos trabalhos para ajudar a família. Foi nessa fase que ele percebeu que a vida convencional talvez não fosse o seu caminho. Aos poucos, Mário se aproximou do universo artístico popular. Participou de apresentações de rua, eventos locais e pequenos espetáculos circenses. Essa vivência, ainda sem grandes pretensões, foi crucial para o desenvolvimento do estilo, que mais tarde o transformaria em uma lenda. Embora sua juventude tenha sido marcada pela instabilidade, ela também serviu de base para os personagens que criaria no futuro. Figuras simples, espontâneas e cheias de humanidade. A entrada de Mário Moreno no mundo do entretenimento aconteceu de forma gradual e quase improvisada. Ainda jovem, ele começou a trabalhar em pequenos circos itinerantes, primeiro em funções secundárias, como assistente ou animador ocasional. Entretanto, seu talento para a comicidade logo chamou a atenção. Foi nesse ambiente popular, diante de plateias simples e exigentes, que Mário começou a experimentar gestos, expressões e trejeitos que futuramente dariam vida ao personagem Cantinflas. Ele descobriu que o riso espontâneo do público era uma resposta poderosa e que a comédia poderia se transformar em um caminho profissional. Além do circo, ele também se apresentou em teatros de revista e carpas, espécies de palcos ambulantes muito populares no México da época. Nessas apresentações, Mário aprendeu a improvisar, a interagir com o público e a construir cenas baseadas no cotidiano das pessoas comuns, algo que mais tarde se tornaria uma marca de sua carreira. Aos poucos, começou a ganhar reconhecimento nesses circuitos. Seu estilo misturava fala acelerada, confusão verbal intencional e uma personalidade aparentemente ingênua, mas sempre perspicaz. Mesmo sem imaginar a dimensão do que viria, Mário já estava formando a base do que o transformaria em um dos maiores comediantes do mundo. O nome Cantinflas surgiu nesse período, possivelmente como um apelido criado entre colegas de espetáculo. A origem exata é incerta, mas o nome rapidamente se tornou parte de sua identidade artística. Com a experiência adquirida nos circos e teatros populares, Mário Moreno começou a despertar o interesse de produtores e diretores do cinema mexicano. Na década de 1930, ele iniciou sua transição para as telas, justamente quando a indústria cinematográfica do México vivia um período de expansão.
Seu primeiro grande destaque no cinema aconteceu com o filme Aí está el detalhe, lançado em 1940. Foi nessa produção que o personagem Cantinflas ganhou sua forma definitiva. Um homem humilde, aparentemente confuso, com uma maneira peculiar de falar, mas carregado de ironia, crítica social e sensibilidade. O sucesso dessa obra foi imediato e marcou sua carreira para sempre. Com diálogos rápidos e improvisados, Mário desenvolveu um estilo único de interpretação que acabou se tornando tão influente que o verbo cantinflear foi reconhecido oficialmente pela Real Academia Espanhola. Seu jeito acelerado e confuso de se expressar fazia seus interlocutores se perderem, enquanto o público se divertia e, ao mesmo tempo, refletia sobre as situações apresentadas. Durante os anos 1940 e 1950, ele protagonizou vários filmes que marcaram época e ampliaram sua fama pelo mundo. Entre eles estiveram produções como Ni Sangre, Ni Arena, El Gendarme Desconocido, El Circo, Um Dia com El Diablo e, mais tarde, El Bolero de Raquel. Cada novo trabalho reforçava o prestígio do ator e levava sua imagem para além das fronteiras mexicanas. Com o tempo, o personagem Cantinflas passou a representar, no imaginário popular, o homem comum latino-americano, criativo, astuto, solidário e crítico das injustiças. Sua popularidade atingiu níveis impressionantes e ele se tornou uma figura reconhecida tanto pelo povo mais simples quanto pelas camadas mais altas da sociedade. Nessa fase, sua imagem já era motivo de orgulho nacional e começava a se transformar em um símbolo cultural internacional. Apesar do enorme sucesso artístico, Mário Moreno sempre manteve uma certa discrição quando se tratava de sua vida pessoal. Em 1936, ele se casou com a russa Valentina Ivanova Zubarev, uma relação que durou até a morte dela, em 1966. O casamento dos dois foi marcado por períodos de estabilidade e também por desafios, como acontece em qualquer relação longa. Embora o casal não tivesse filhos biológicos, eles adotaram um menino, Mário Arturo Moreno Ivanova, que se tornou oficialmente o herdeiro do artista. Cantinflas tinha uma rotina intensa de trabalho e muitas vezes passava longos períodos fora de casa, mas mantinha uma relação de respeito e fidelidade com Valentina. A esposa era uma presença constante nos bastidores e o apoiava em momentos de pressão e desgaste. Com a adoção do filho, Mário assumiu um papel paterno responsável e procurava proteger o menino da exposição pública. Mesmo vivendo sob os holofotes, Mário não se deixava envolver facilmente por escândalos sentimentais. No entanto, ao longo da vida, surgiram rumores sobre possíveis romances e amizades mais próximas, algo comum para figuras do entretenimento. Apesar disso, ele evitava alimentar polêmicas e raramente discutia esse tipo de assunto em entrevistas. Com a família, o comediante mantinha laços fortes. Ele ajudava irmãos, sobrinhos e pessoas próximas, especialmente quando começou a conquistar estabilidade financeira. Também era conhecido por apoiar causas sociais e por realizar doações, muitas vezes sem divulgar publicamente. Sua vida íntima equilibrava momentos de recolhimento, responsabilidades familiares e o peso da fama que o acompanhava por décadas. Com o passar dos anos, Cantinflas deixou de ser apenas um grande nome do cinema mexicano e passou a ser reconhecido em escala internacional. Sua popularidade cresceu não apenas pelo talento cômico, mas também pela originalidade do personagem e pela maneira como representava o povo simples com dignidade e inteligência. Durante a chamada Era de Ouro do cinema mexicano, ele se tornou um dos artistas mais bem pagos e respeitados do continente. Um dos pontos altos de sua carreira aconteceu em 1956, quando participou do filme A Volta ao Mundo em 80 Dias, produção de Hollywood baseada na obra de Júlio Verne. No longa, Cantinflas interpretou o personagem Passepartout e conquistou o público norte-americano com seu estilo único.
Sua atuação foi tão marcante que ele recebeu o Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical, um reconhecimento raro para um artista latino na época. Esse papel ampliou ainda mais seu alcance internacional e fortaleceu sua imagem como um ícone mundial. Ao longo da carreira, Cantinflas estrelou dezenas de filmes que se tornaram clássicos, muitos deles retratando personagens humildes que enfrentavam autoridades, injustiças e situações cotidianas com astúcia e humor. Seu estilo de interpretação misturava linguagem confusa, gestos expressivos e um olhar crítico sobre a sociedade, o que fazia suas histórias funcionarem tanto como entretenimento quanto como reflexão. Além do sucesso nas telas, ele também acumulou prêmios e homenagens em diversos países. Era convidado para eventos importantes, mantinha contato com artistas de renome internacional e era admirado por seu comprometimento com causas sociais. Seu nome e sua imagem foram usados em campanhas solidárias e em iniciativas culturais, consolidando sua figura como um símbolo do humor inteligente e acessível. A fama, no entanto, nunca o afastou completamente de suas origens. Mesmo com o reconhecimento mundial, ele conservava um comportamento simples e uma ligação afetiva com o público popular, que o via como um representante fiel do povo latino-americano. Apesar do enorme sucesso, a carreira de Cantinflas também enfrentou momentos de críticas e polêmicas. Alguns setores mais conservadores da sociedade mexicana viam seu humor como exagerado ou questionavam a maneira como ele retratava certas figuras de autoridade. Em alguns filmes, a sátira social foi motivo de debates acalorados, mas o público continuava fiel, reconhecendo a inteligência por trás da comicidade. Além das críticas externas, Cantinflas também enfrentou desafios pessoais e profissionais. A intensa rotina de trabalho muitas vezes cobrava seu preço, gerando períodos de cansaço extremo e pressão para se manter no topo. Em entrevistas, ele raramente comentava abertamente sobre conflitos, preferindo manter a imagem do artista dedicado e disciplinado. Houve ainda polêmicas relacionadas à gestão de sua carreira e negócios, incluindo disputas com produtores e questões financeiras decorrentes de contratos cinematográficos. Alguns filmes que prometiam grande sucesso acabaram enfrentando problemas de distribuição ou aceitação crítica, mostrando que nem sempre o talento garante facilidade no mundo do entretenimento. Mesmo diante desses desafios, Cantinflas manteve sua postura íntegra e ética, trabalhando com consistência e buscando sempre inovar em suas atuações. Ele aprendeu a lidar com o equilíbrio delicado entre a fama, a vida pessoal e a expectativa do público, consolidando sua reputação como um artista sério, comprometido e admirado, capaz de superar crises sem perder o humor e a empatia que o tornaram único. Com o tempo, Cantinflas consolidou-se não apenas como um ícone do cinema mexicano, mas como uma referência mundial no humor e na arte da interpretação. Sua habilidade de transformar situações cotidianas em cenas cômicas universais permitiu que pessoas de diferentes culturas se identificassem com seu trabalho. Ele foi reconhecido em diversos países e passou a representar o México em eventos internacionais, participando de cerimônias, homenagens e encontros com outras personalidades do cinema e da política. O impacto de Cantinflas transcendeu a comédia. Ele se tornou um símbolo cultural, alguém capaz de retratar o homem comum com dignidade, inteligência e humanidade, ao mesmo tempo em que fazia rir milhões de espectadores. Sua influência inspirou gerações de atores, comediantes e cineastas, e até hoje seu estilo é estudado em escolas de teatro e cinema. O verbo cantinflear permanece como um testemunho de sua originalidade, sendo reconhecido oficialmente pela Real Academia Espanhola. Além da fama e do reconhecimento artístico, Cantinflas também deixou um legado de solidariedade e engajamento social. Participou de campanhas beneficentes,
apoiou instituições de caridade e usou sua imagem para causas importantes, muitas vezes de maneira discreta, sem buscar publicidade. Isso reforçou a percepção de que seu talento estava sempre aliado a valores de empatia e humanidade. Mesmo com os anos de sucesso e a projeção internacional, ele nunca abandonou suas raízes humildes. Continuou a valorizar o contato com o público popular, a simplicidade no cotidiano e o respeito pelas pessoas ao seu redor. Esse equilíbrio entre fama, responsabilidade social e autenticidade tornou Cantinflas uma figura eterna, admirada não apenas pelo talento, mas também pelo caráter e pela forma como viveu sua vida. Nos últimos anos de sua vida, Cantinflas passou a reduzir gradualmente sua presença nas telas, dedicando-se mais à família, aos compromissos sociais e ao cuidado com a própria saúde. Apesar de manter uma rotina relativamente ativa, enfrentou problemas físicos e complicações de saúde que tornaram o ritmo intenso de trabalho insustentável. Mesmo assim, continuava sendo presença constante na memória e no coração de seus fãs, recebendo homenagens, convites para eventos e reconhecimento de colegas de profissão ao redor do mundo. Em 20 de abril de 1993, Mário Moreno faleceu na cidade do México aos 81 anos de idade. Sua morte marcou o fim de uma era, mas não apagou o legado que construiu durante décadas. Centenas de pessoas, fãs e artistas prestaram tributo à sua trajetória, celebrando não apenas o comediante brilhante, mas também o homem humano, solidário e determinado por trás do personagem. Cantinflas deixou uma marca indelével no cinema, na cultura latino-americana e na história do humor mundial, provando que sua obra e seu espírito continuariam vivos muito tempo depois de sua partida. Cantinflas não foi apenas um comediante, ele foi a voz de um povo, o reflexo de uma época e o sorriso que atravessou gerações. Sua habilidade de transformar o cotidiano em comédia, sua crítica social disfarçada de humor e sua postura humilde diante da fama o tornaram uma lenda viva do cinema mundial. Mesmo após décadas de sua partida, seu legado permanece intacto. Seus filmes continuam a ser exibidos, suas piadas ainda fazem rir e seu nome é lembrado com carinho por aqueles que cresceram assistindo às suas obras. Cantinflas nos ensinou que, mesmo nas situações mais difíceis, o riso é uma forma de resistência e esperança. Ele nos deixou um legado que vai além das telas, um exemplo de como a arte pode tocar a alma e transformar o mundo ao nosso redor. Que sua memória continue viva, inspirando futuras gerações a rir, refletir e, acima de tudo, a serem humanas. E assim chegamos ao fim desta viagem pela vida de Cantinflas. Esperamos que você tenha se emocionado e conhecido melhor a trajetória desse grande artista. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para acompanhar mais histórias como esta. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.